Eu vou abrir essa entrevista com o nosso amigo, falando a respeito primeiro dos efeitos dessa saída da Rússia do acordo do corredor, essa disparada de trigo que puxou também outros cereais. Matheus, nós temos hoje uma pauta um pouco mais extensa, que vai encerrar falando de política, e aí o nosso telespectador quer muito falar disso, mas antes, os efeitos, né, do trigo disparando por conta dessa questão geopolítica da Rússia sair do acordo do corredor de escoamento lá de produtos ucranianos, o que isso representa neste momento para os negócios com o próprio trigo e também complexo soja e milho, principalmente por conta das referências de preços em Chicago. Boa tarde, seja bem-vindo. Amigo Fabiano, boa tarde a ti, boa tarde a todos que estão nos assistindo por agora. Essa segunda-feira nebulosa, né? Pós segundo turno do Brasileiro, muita incerteza pela frente, né? Tanto no âmbito político no Brasil, quanto na geopolítica lá no leste europeu. A gente teve nesse final de semana Putin decretando que não vai renovar a concessão do acordo, né, para o corredor logístico da Ucrânia na segunda metade de novembro. Já era suspeita do mercado, né, com que esse acordo não fosse renovado pela intensificação dos atritos, né, entre Putin e as forças armadas da OTAN que estão ali em defesa da Ucrânia. Então a gente tem sim já tinha essa inclinação, né, a especulação de certo modo já aguardava parcialmente esse movimento, porém a confirmação da quebra, né, desse acordo político, desse acordo comercial, de fato disparou muito receio no mercado de cereais e produtos, principalmente em combustíveis, né, como é o caso do gás natural, que coloca 10% de alta, como é o caso do trigo europeu, que tem colocado 6% de alta no momento, movimento, né, que gera um certo suporte, sustentação aos mercados aqui nas Américas. A gente tem trigo norte-americano empilhando alta, a gente tem milho nos Estados Unidos empilhando alta, e, por consequência, o nosso milho brasileiro também, né, seguindo o movimento de ganho, colocando aí modestas altas até o momento. Ressalto só um ponto, Fabiano, de que a gente tem, né, o mercado do milho sendo aí atrasado ou ancorado pela uma indústria reticente em novas compras no atual momento. A gente está vendo muito o nosso grão saindo para exportação, fluxo esse que vai se intensificar agora na segunda metade de outubro, quando tradicionalmente a gente estaria já em processo de desaceleração das exportações de milho, que é normal para essa época do ano. A gente pode ter agora um processo de reaquecimento, reaceleração, por conta dessa intensificação e concentração da demanda europeia e do norte da África, que são dois mercados que compravam, adquiriam, né, o produto ali do Mar Negro, que voltarão a se concentrar aqui pelo nosso cereal. Matheus, temos então aí esse cenário desenhado. Eu estava olhando agora há pouco a soja, e a soja também vem com uma operação em alta, vem sendo também motivada por essa alta do trigo, enquanto que, pegando alguns dados importantes, porque a gente tem aqui considerado que a lavoura americana está em colheita, ela já está bem resolvida, e que tem muita gente de olho aqui no Brasil mesmo, na nossa semeadura. Os números da Pátria Agronegócios que você trazia na sexta-feira mostravam ali uma semeadura na média nacional já em 53%, Mato Grosso bem adiantado, outros estados também andaram muito bem, no centro-oeste do Brasil, Bahia também teve uma disparada. Como é que está essa avaliação frente ao desenvolvimento de lavoura de soja aqui no Brasil, pensando no mercado internacional? Olha, muito bem, Fabiano, a gente está nessa última semana, só para contextualização, a gente passou pelo o ritmo mais acelerado da história do Brasil em plantio de soja. A gente nunca teve tanta soja sendo semeada em uma semana na história do nosso país. A gente acabou vivenciando, então, o que a gente chama de ritmo marginal recorde. Marginal por quê? A comparação de um período para o outro, uma semana para outra. A gente teve o maior número, né, de hectares semeados durante uma semana, batido agora o recorde na última atualização de sexta-feira. A gente vem acompanhando, né, virtualmente o ritmo de aceleração do plantio da safra passada, que foi o nosso último recorde registrado. E tudo isso, Fabiano, é característica, né, de interferências de fenômenos climáticos, né, como é o caso La Nina, que está em terceiro ano consecutivo
agora aqui para a América do Sul, que acaba antecipando a janela de chuvas para o centro do país, né, permitindo a entrada, a mecanização antecipada em relação à média. Porém, né, assim como ele desloca essas chuvas que chegariam, né, em reta final de ano, desloca mais ou menos para virada de trimestre, né, de terceiro trimestre para último trimestre, e acaba retirando parte das chuvas do sul do Brasil, agora durante o período de verão, né, a estação de verão aqui no nosso país, que inicia em dezembro. Então a preocupação agora, ela está de olho, muito, com os olhos bem abertos para o ritmo acelerado de plantio brasileiro, né, que acaba gerando a expectativa de que a gente vai ter mais grão para ser embarcado ali em janeiro, já, começo de janeiro. Tradicionalmente não é uma época onde a gente embarca soja no Brasil, né? A aceleração das exportações da soja brasileira tende a começar em meados de fevereiro. A gente vai antecipar em 2 a 3 semanas essa sazonalidade. Então a gente tem o mercado da soja hoje, principalmente o chinês, já sabendo que não precisa criar uma dependência do produto norte-americano, pois ali em começo de janeiro a gente já tem produto brasileiro disponível, né? Lembrando que o Brasil tem o prêmio da qualidade, né? Nossa soja tem maiores teores proteicos do que a norte-americana, é melhor, ela consegue ter uma melhor conversão entre farelo e óleo do que a norte-americana, então sim, a gente sofre, né, dessa, não vou nem dizer sofrer, mas a gente passa, né, por esse processo onde o chinês sabe que ele vai conseguir fazer aquisições da nossa soja antecipadamente em relação à média, que é um ponto favorável aos prêmios de exportação, viu, Fabiano? Que tem sim se elevado para embarque de janeiro e fevereiro, uma vez que a disponibilidade do produto vem sendo garantida com a aceleração do plantio agora nessa temporada. Matheus, eu vou só fazer mais uma pergunta, eu estou aqui com os grupos aqui questionando, claro, o pessoal está falando de política aqui, mas tem uma questão aí a respeito da China ter essa possibilidade, vai vir comprar no Brasil, sabe que vai ter essa possibilidade de negociação, e aqui no Brasil nós ficamos com prêmios melhores. Beleza. A questão é que como a soja norte-americana deve ter, né, vamos colocar assim, reduz a demanda sobre esse volume de soja nos Estados Unidos, é possível que a gente veja esses efeitos sobre as negociações em Chicago. No seu entendimento, durante as negociações da safra 22-23, nós podemos ter, para quem é brasileiro, para quem é sojicultor aqui no Brasil, uma relevância na formação de preço de soja em Chicago talvez menor do que aquela que a gente vê regularmente, pensando neste cenário de uma demanda bem maior sobre soja do Brasil do que dos Estados Unidos? Olha, muito boa colocação, viu, Fabiano? De fato, quando a gente tem nessa convergência da demanda chinesa para o nosso produto, né, evitando compras norte-americanas, a gente acaba gerando, né, uma pressão sobre os preços em Chicago, né, que ainda são a grande referência da soja no planeta. Porém, né, atualmente, as cotações, esses patamares aí de 13,50 a 14 dólares o bushel na precificação em Chicago, já é um patamar que ele precifica, né, a ausência agressiva da China ao produto norte-americano. É um patamar onde precifica uma demanda doméstica acelerada, principalmente por biocombustíveis, né? Biden voltou a pautar a necessidade, né, de acelerar a distribuição de biocombustíveis, seja o etanol do milho ou o diesel da soja, né, o biodiesel da soja, do óleo de soja. Né? Então, a demanda doméstica norte-americana está em aceleração por uma necessária, né, crescimento de oferta de produtos energéticos, né, que seja combustíveis, eletricidade. Então, a demanda doméstica norte-americana ela tem compensado parte dessa ausência chinesa nas aquisições em grandes volumes da soja norte-americana. Então, os atuais patamares da soja em Chicago, esses 13,50 a 14, a gente já vê que a gente já está próximo do fundo do poço, né, dos preços em Chicago, que já precificaram não só uma demanda estagnada pelo produto norte-americano, mas também uma incapacidade de oferta e reposição. Né? Os estoques, Fabiano, norte-americanos da soja, quando comparados com o que eles estão usando de soja internamente no país, são os menores, é a menor relação estoque-uso da história. Então, por mais que a gente tenha lá estoques confortáveis, quando a gente compara com o que os norte-americanos estão consumindo de produto, realmente a relação é a menor da história, o que acaba gerando essa sustentação, né, aos preços em Chicago.
Tá certo, eu vou mudar de tema agora, Matheus, e aí eu preciso falar contigo, e aí estou atendendo aqui a nossa pauta, também a pauta aqui dos nossos telespectadores, os grupos que estão participando, vão mandando mensagem. E a primeira questão que eu te coloco, e a partir de hoje eu vou fazer essa pergunta para todos os analistas, os convidados que participam aqui do Agricultura BR no canal do Boi, em relação ao que esperar, o que o agronegócio pode esperar desse novo governo. Nós tínhamos um cenário muito favorável, nós tínhamos um cenário político e econômico com suportes muito interessantes para o desenvolvimento setorial no Brasil e surgem algumas incógnitas a partir deste momento. Como que deve ficar o setor aqui no país, no seu entendimento? Olha, Fabiana, assim, primeiramente, né, o Matheus Pereira, no âmbito pessoal, né, se entristece muito com os resultados que a gente observou ontem. Nós, né, como profissionais aí da análise de mercado, a gente tem por profissão, por ócio, né, do ofício, criar padrões, né, sobre economia, sobre fundamentação, sobre oferta, construir esses padrões e tentar criar projeções de onde os preços poderão chegar, onde a economia poderá chegar. É isso o nosso trabalho, né? Entender aonde o nosso padrão macroeconômico está, não só para a nível político, a nível nacional, mas também por culturas específicas, como a gente muito fala aqui sobre soja, sobre milho, e criar, né, projeções onde a gente pode estar lá na frente de acordo com o que a gente tem hoje aqui construído. E era muito nítido, né, Fabiano, para nós aqui, esses profissionais, né, de análise e consultoria de mercado, o quão seria, né, promissor no horizonte econômico do Brasil a gente manter a atual equipe econômica, manter o atual administrativo, né, manter o atual chefe do executivo. De fato, nos trazia muita esperança de que o Brasil, que se mostrou muito efetivo em combater a crise econômica no pós-Covid, poderia ser aí um país de grandes promessas nos próximos 4 anos. Então, quando a gente recebe, né, a notícia de que, poxa, vamos ter uma mudança de governo, isso realmente é entristecedor, né? A gente deixa de ter esse horizonte prolífero, né? Essa promessa de crescimento que estava muito nítida, né, para nós aqui, profissionais que estudam diariamente economia, política e fundamentação. No segundo ponto, a gente, de fato, teve a mudança e agora a gente precisa trabalhar com ela. O que vamos observar de agora em diante, né, em relação ao mercado agrícola no Brasil. E no primeiro momento, Fabiano, algo que a gente até tem alertado, estou já hoje pé desde as 4h30 da manhã, conversando com a clientela, alertando-os, né, sobre quais serão os direcionais de agora em diante. O primeiro, que todo mundo que está nos assistindo pode ter certeza que existirá, que serão oportunidades. O mercado por si só, né, a psicologia de quem está por trás do mercado são pessoas. E as pessoas, quando não conseguem enxergar o horizonte, criam receio, criam medo, aversão a risco, que a gente chama, essa palavrinha bonitinha, para dizer que, diante da falta de capacidade de enxergar o futuro, os grandes investidores, especuladores, analistas recomendam a aversão do risco. Né? O que seria essa aversão? Retirar capital, alocar em ativos de maior segurança. E segurança hoje no Brasil, diante de uma mudança de governo, é algo difícil, né, de ser oferecido para quem está fora do nosso país. Nesse cenário, Fabiano, a gente tem uma evasão de investidores, a gente acaba tendo justificativas, né, para que a nossa moeda se desvalorize um pouco mais de agora em diante, passada essa digestão, né, prós-eleições. Hoje de manhã o dólar abriu já com 10 centavos de alta, grande parte da alta foi diluída ao longo do tempo, com grande reversão de posições especulativas. Porém, eu alertaria que fiquem atentos às oportunidades. Na falta de certeza, o mercado especulador ele estica muitos movimentos, tanto para alta quanto para baixa. Então, quando a gente tiver esses movimentos que estiquem, né, a nossa moeda, né, depreciem o real, acelere as altas do dólar, que usemos, né, para nos beneficiar, que usemos para travar um grão, para fazer um hedge na proteção para uma próxima safra, para 2 safras consecutivas, usar os momentos de baixa para pensar em como se proteger em novas compras de insumos. Então, as oportunidades surgirão. Tá? Então, isso é um ponto onde a gente deve se ater e realmente ficar muito atento de agora em diante, Fabiano, que na incerteza, mais uma vez dizendo, na incerteza as oportunidades elas se tornam ainda mais intensas, principalmente nesse mercado extremamente especulador, como a gente vê hoje
que é o mercado da soja, do milho, do boi gordo, do algodão, que acabam sendo direcionados, né, por taxa cambial dentro do país.